Olá, meus irmãos, meus amigos. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui gravando a mensagem do Senhor. Também sou grato a Deus pela sua vida. Você que tem nos dado esse apoio, assistindo, compartilhando nos grupos, nas redes sociais, compartilhando com outros amigos. Então, louvo a Deus pela sua vida. Se tem alguém que queira receber as mensagens, também as meditações, se você quer que eu passe direto, pode passar o meu número para a pessoa do WhatsApp, a pessoa salva o meu número e eu pego o número da pessoa e jogo na linha de transmissão. Não dá trabalho porque só salvo uma vez. Jogo na linha de transmissão e na linha de transmissão eu envio todo o grupo de uma vez só. Depois da meia-noite, jogo a mensagem lá, a meditação e a mensagem e vai. Então muitas pessoas têm, cada dia eu estou salvando novos números, as pessoas enviam e eu faço isso. Se você quiser também, tem um parente, um amigo, desde que a pessoa queira receber, tá? Vai ficar recebendo diariamente e as mensagens e as meditações. Não querendo, normal, a gente compreende, mas nosso objetivo esse trabalho é expandir a mensagem do Senhor. Queremos tratar neste momento sobre porque na carne de Jesus Deus condenou o pecado. O assunto de salvação, vida eterna é tão sério que ali na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo, Deus ali condenou o pecado. Nós vamos ler um texto em Romanos capítulo 8, verso de número 3, que diz assim, ó: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a igreja que estava em Roma, ele começa já esse verso falando assim, porque o que era impossível à lei. A lei não foi criada para salvar ninguém. A lei não tem esse propósito. Ao contrário, a lei não é maldita. Mas a lei mostra que ninguém tem condições de cumprir a lei. Por isso torna-se maldito. Pela impossibilidade de se cumprir os mandamentos do Senhor. Então a lei serviu para isso, mostrar que o ser humano não tem como voltar a Deus. Precisava de algo maior, superior do que o velho pacto para o ser humano voltar ao Criador. Por isso que apareceu um novo pacto, a nova aliança, uma aliança melhor, superior, do qual nós vimos muito tratando aos Hebreus. Você acompanhou aí as mensagens e meditações, você viu este assunto. Então ele diz aqui, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Irmãos, a lei foi constituída por seres humanos. Seres humanos como? O sacerdócio, que nós vimos também muito aos Hebreus, era por um mortal que também era pecador. Por isso que tinha que ter um sacrifício todos os anos. Cristo fez uma única vez, não tem uma segunda. Ele não vai fazer outro sacrifício. Foi único, uma única vez. Aí ele diz, enferma pela carne. Na limitação da natureza, irmãos, adâmica, a lei estava enferma. Ela não tinha como salvar o ser humano. Aí ele continua dizendo assim, ó, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Jesus veio como um ser humano. Só que a diferença de Cristo é que ele é santo, ele é Deus, ele é o Salvador, ele nunca pecou. E o ser humano em si já nasce pecador. O ser humano já vem com a herança do velho Adão. Então, não é que o ser humano, ele não é pecador porque ele peca, ele já nasce pecador. Ele traz essa herança, está no seu DNA. Ele já nasce separado de Deus por causa do pecado. Mas Deus enviando seu Filho à semelhança de um mortal. Deus veio e encarnou em um ser humano, em um simples mortal. Aí vem o tema que estamos tratando hoje, porque na carne de Jesus, Deus condenou o pecado. Seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Na cruz do Calvário, Cristo
quando estava morrendo ali, ele estava recebendo os pecados da humanidade. E ali Cristo julgava todos os pecados da humanidade na pessoa do Filho, Jesus Cristo. O Filho, recebendo os nossos pecados, ele estava agora pagando o preço para que a raça humana tivesse novamente acesso a Deus, para que a raça humana tivesse salvação e salvação eterna. Já pensou se o salvo pudesse perder a sua salvação? Quem poderia se salvar então? Nenhum ser humano. Porque se o pecado pode levar o crente a perder a salvação, nós já vimos em 1 João que o crente peca todos os dias. Então ninguém teria salvação. Então o assunto vida eterna é muito sério. Cristo passou por tudo aquilo para nos salvar, não foi uma brincadeira. Ele se entregou, ele se apresentou como um sacrifício vivo para nos levar de volta ao Criador. Então não pode ser uma coisa que você venha se perder, porque ele prometeu vida e vida eterna. Creia nisto, confia no Senhor. Ele fez tudo o que poderia ser feito para te levar de volta a Deus. Jesus veio em forma de um simples mortal para ser o sacrifício vivo naquela cruz. Passou por tudo que o homem passa para salvar o homem e dar uma nova chance. Aproveita essa chance que Jesus te dá. Ali, em Cristo Jesus, Deus condenou o pecado na carne dele, morrendo ali na cruz do Calvário. Deus ali descarregou a sua ira, dando de volta ao ser humano a chance de se reconciliar com o Criador. Aproveita essa chance. É única. Não haverá outra. Nunca haverá outra igual. Tome sua decisão. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela oportunidade de estarmos falando do Teu amor, do Teu Filho Jesus Cristo e da vida eterna. Abre o entendimento, ó Deus, fala aos corações de todos que ouvem estas mensagens. Eu te rogo tais bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.